nós temos um manômetro. Então, esse é um manômetro diferencial, né? Ele está acoplado numa tubulação denominada M e outra tubulação N. Então, o objetivo desse exemplo é determinar qual a diferença de pressão entre o ponto M e o ponto N. Então, desejamos saber quais, né, a diferença de pressão entre esses dois pontos. Bom, para isso precisamos então definir a equação desse manômetro diferencial. Então, nós temos aqui, analisando o desenho, né, nós temos um fluido A e um fluido B. O fluido A é água e o fluido B é um óleo com densidade relativa de 0,85. Então, o peso específico da água, né? Vamos utilizar o valor a 4 graus centígrados, que é o valor máximo do peso específico da água. Então, 1.000 kg força por metro cúbico. E o peso específico do óleo, né? Usando a densidade multiplicada pelo peso específico da água, vamos encontrar 850 kg força por metro cúbico. A distância de N a M é dada por Y, e essa distância é de 680 milímetros. E a distância de Z, que representa a coluna de mercúrio, também é dada por 680 milímetros. Muito bem, então agora vamos determinar a equação para podermos calcular a diferença de pressão entre ponto M e o ponto N. Então, para determinarmos a equação do manômetro diferencial, o primeiro passo é estabelecermos um plano horizontal onde nós temos um encontro entre os líquidos indicativos do manômetro e da tubulação, que nesse caso a localização desse plano, então, está nessa local. Aqui nós vamos ter, então, o ponto de pressão P1 e P2. P1 e P2, como o sistema está em equilíbrio, são iguais. Então, a pressão que atua no ponto 1 é igual à pressão que atua no ponto 2. Sabemos que, pelo teorema de Stevin, todas as pressões em um plano horizontal são iguais. Então, a partir daqui, né, esse é o nosso plano de referência. A partir desse plano, vamos determinar as pressões que atuam tanto no P1 como no P2. Bom, então, considerando ali a pressão que atua no ponto 1, nós vamos ter que P1 é igual, partindo do ponto 1 até M, nós vamos ter a coluna Z de mercúrio e vamos chegar até esse ponto aqui. Vamos chamar aqui de 1'. Então, vamos ter gama do óleo vezes Z. Estamos na descendência, então, descendente é positivo, somamos a pressão. Chegamos no ponto 1'. Desse ponto, nós temos uma distância que nós conhecemos e de água para chegar no ponto M. Então, essa distância, vamos chamar que é gama da água, né, peso específico da água, vezes distância x, mais a pressão que atua no ponto M. Muito bem, então temos de P1 gamas do óleo VZ, mais uma coluna de água aqui de x, né, que é essa coluna aqui, ó, dessa distância até aqui, nós vamos ter x, mais PM. Muito bem, agora vamos determinar as pressões que atuam no ponto 2. Então, considerando ali P2,
nós vamos ter, também mantendo um sentido descendente, nós vamos ter do plano até o nível do centro da tubulação de N. Então, dessa distância, nós vamos ter também uma distância chamada de X. Então, vamos ter de P2 até N uma coluna X de água. Então, vamos ter gama de água vezes X mais a pressão em N. Bom, é isso que atua a pressão no ponto 2. Vamos igualar agora, então, os pontos e vamos chegar à equação desse manômetro diferencial. Bom, então, igualando P1 e P2, vamos ter gama do óleo vezes Z mais gama da água vezes X mais a pressão que atua na tubulação M, igual a gama da água vezes X mais a pressão que atua na tubulação N. Muito bem, vamos agora organizar os termos e podermos então fazer as simplificações necessárias. Bom, então organizamos os termos da equação e ficamos então a pressão no ponto M menos pressão no ponto N igual gama da água vezes X menos gama do óleo vezes Z menos gama da água vezes X. Podemos ainda fazer mais uma simplificação, por exemplo, nós vamos ter aqui gama d'água vezes X menos gama d'água vezes X. Então, isso aqui vão se anular. Pn, pressão em M, menos a pressão em N, é igual a menos o gama do óleo vezes Z. Essa é a equação do manômetro diferencial da questão. Então, a diferença de pressão é dada exclusivamente pela coluna de óleo indicada pelo manômetro. Substituindo pelos valores, então, de Z e do peso específico do óleo, então nós podemos, para a relação desses sinais aqui negativos, ele indica o lado de maior pressão, que no caso aqui observando o manômetro, se nós passarmos aqui uma linha dividindo simetricamente o manômetro diferencial, nós vamos observar a maior coluna de óleo para o lado esquerdo. Isso indica que a pressão em N ela está empurrando, deslocando a coluna de óleo para a tubulação M. Então, a pressão em N é maior que a pressão no ponto M. Então, nós podemos escrever a equação do manômetro como Pn menos o ponto M, que é igual a gama do óleo vezes Z. Então, essa é a equação do manômetro diferencial, substituindo aqui um sinal negativo, ajustando os termos da equação. Substituindo os valores, vocês vão encontrar, então, a diferença de pressão do ponto N em relação ao ponto M. Muito obrigado, até a próxima. Consultem o material e qualquer dúvida poderão participar no fórum da disciplina. Até mais, muito obrigado.